Olá, meus irmãos e minhas irmãs, aqui estamos para mais um dedinho de prosa, uma reflexão acerca de um ensinamento, uma lição evangélica, da doutrina espírita, essa doutrina, esse manancial de amor, de esclarecimento, de luz que nós escolhemos para direcionar a nossa caminhada nesse planeta de aprendizados que às vezes são tão difíceis, mas que são necessários ao nosso processo evolutivo. E hoje o título da nossa reflexão é A Partida. E nós vamos tratar justamente de um tema que é para nós tão delicado, que muitas vezes nós ainda evitamos falar desse assunto, embora muitos de nós já conheçamos as leis da vida, já acreditamos e confiamos nos princípios da doutrina espírita, que o tempo todo nos mostra que o espírito é imortal, que o Instituto da Reencarnação é uma realidade, porque nós já viemos e voltamos muitas vezes a esta existência aqui na matéria, mas mesmo assim, esse é um tema que ainda nos traz uma certa inquietação emocional, digamos assim. E por que eu escolhi hoje conversarmos sobre esse assunto? Porque há mais ou menos 3 dias, eu compareci ao funeral da mãe de uma amiga, de uma irmã, uma colega de trabalho, da Seara do Cristo, na Comunhão Espírita de Brasília. E eu tive a honra de, neste velório, nesse funeral, ser convidada como espírita que sou para proferir uma mensagem de fé, de esperança, de gratidão a todos aqueles que estavam ali presentes nesse momento, que geralmente é muito difícil para a família, para os amigos, para todos aqueles que estão afetivamente envolvidos neste relacionamento. Porque se há algo que é difícil para nós é nos despedirmos de alguém que é caro ao nosso coração. Alguém que faz parte da nossa célula familiar ou do nosso círculo de amizades, não importa. A hora da partida, da despedida, é sempre dolorosa e difícil. Mas neste funeral, deste funeral, eu retornei para casa sentindo a minha alma equilibrada, em paz. Por quê? Porque ao chegar ali, eu me deparei com uma família. Esta pessoa que desencarnou, ela tinha 3 filhos, né, já adultos, esta colega de trabalho da Comunhão Espírita e o seu esposo, todos professam a doutrina espírita, são todos espíritas na família. Então, eu fiquei encantada, porque eu me deparei com uma família num estado de serenidade, de equilíbrio, e por que não dizer, de gratidão e um certo contentamento por se despedirem daquele ser, daquela pessoa, daquela mãe que
cumpriu tão lindamente o seu papel e que retornava à verdadeira vida. Porque o Espiritismo há muito já nos mostrou que nós somos espíritos numa experiência material, num corpo físico, mas a nossa verdadeira vida é espiritual. E por que eu digo que eu voltei daquele funeral me sentindo bem? É contraditório? É paradoxal, né? Essa fala minha de que eu voltei me sentindo bem. Mas é por isso, porque eu entendi que é possível se despedir de um ente querido, apesar da dimensão da dor experimentada. É possível que este momento da partida seja um momento de equilíbrio, de serenidade, de humildade, de resignação, de aceitação das leis da vida, dos desígnios divinos. Porque esse momento da partida é um momento difícil. Porque quando nós observamos aquele corpo frio, inerte, ali em um caixão, né? É sempre uma imagem muito dolorosa. E geralmente, por mais que tenhamos conhecimento das leis divinas, naquele momento de dor, o que passa pelo nosso pensamento é o sentimento de que a gente nunca mais vai poder tocar, ser abraçado, afagado por aqueles braços, por aquelas mãos que tantas vezes foram instrumento de afetividade. Nunca mais nós vamos sentir aquele beijo, né? Que tantas vezes selou tanto amor, tanto carinho, tanta cumplicidade. E a gente pensa que nunca mais vai ouvir a voz daquela pessoa que a gente ama tanto. Que a gente não vai ouvir nunca mais as notas musicais, o som daquela voz, das palavras proferidas por aquele ente querido. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente ama, a voz do outro é para os nossos ouvidos uma melodia. E muitas vezes nós entramos numa onda de sofrimento profundo nesse momento da partida, nesse momento da despedida. Mas é preciso, é necessário que resgatemos dentro de nós a esperança e a fé. Lembrando que o nosso Pai, que nos ama tanto, nos criou espíritos imortais. Pensar que o amor, que o carinho, que o afeto que nos une, aquela pessoa que está partindo, que vai agora fixar residência em uma outra dimensão, mas que nós estaremos para sempre conectados, porque esses nobres sentimentos que nos unem transcendem o tempo e o espaço, ecoam na eternidade. Estamos
e estaremos sempre ligados àqueles que são preciosos, que são caros ao nosso coração. Precisamos acreditar nisso, precisamos ter fé. E quando eu saí desse funeral, eu senti uma gratidão muito grande. Porque um dia Jesus e os meus amigos espirituais me convidaram para que eu adentrasse as páginas esclarecedoras e consoladoras que a literatura espírita descortina para todos nós. Eu senti uma gratidão imensa pelo nosso irmão Allan Kardec, que teve esse cuidado de compilar a doutrina espírita, que fortalece a minha alma, que me ajuda a entender, a aceitar com humildade e resignação a dor das grandes despedidas. Como eu disse, nesse funeral, eu me vi diante de uma família totalmente apaziguada pelo sentimento de fé e de gratidão. Agora eu deixo aqui uma pergunta que não quer calar. Será que a dor dessa família, onde todos os seus membros são espíritas, será que a dor é menor do que a dor daqueles irmãos que se despedem de um ente querido, mas que professam outra fé, outra religião? É evidente que não. A intensidade da dor, da saudade, do vazio deixado é a mesma intensidade. Mas o que muda é a forma de acatar e gerenciar esta dor. Porque o Espiritismo nos fornece os subsídios, as orientações para que não nos entreguemos ao desespero. E que apesar das lágrimas da saudade, sejamos capazes de elevar o pensamento ao alto, agradecendo pelo tempo que encarnados, que juntos nós compartilhamos dessa estrada, dessa jornada de aprendizado. Agradecermos o legado de amizade, de carinho, de amor, que esse ente querido que agora se muda de endereço deixou para conosco. Agradecer por tudo que com ele aprendemos e por tudo que ele foi capaz de aprender na convivência conosco. Por mais que seja grandiosa essa dor, esse vazio, mas a nossa gratidão, o nosso reconhecimento deve ser maior. Deve ser maior. Alimentemos o nosso espírito na certeza do grande reencontro. Porque um dia, meus irmãos, todos nós viveremos no mesmo habitat, no mesmo cenário, no mesmo espaço de luz para que nós fomos criados e destinados. Porque todos nós estamos na mesma jornada de aprendizado. E esta vida aqui, nessa escola terrena, o nosso tempo aqui é apenas
uma fase, uma série desse aprendizado. Nós vamos e voltamos e retornamos quantas vezes forem necessárias para esse burilamento do nosso espírito. Mas o amor que nos une não morre, não fenece nunca. Quem retorna ao pó é o corpo físico, que foi, na verdade, um empréstimo que nós recebemos para vivermos as experiências necessárias nesse momento da nossa trajetória. Mas o nosso espírito, o princípio inteligente, como está lá no livro dos Espíritos, esse viverá para sempre. E como eu disse, eu fui convidada para proferir uma mensagem, né, de consolo, né, nesse funeral, e eu declamei lá um poema que um dia os espíritos, os artistas do outro plano, os poetas me inspiraram quando eu me despedia de um ente querido. E esse poema chama justamente a partida, que é o nome que eu dou a essa nossa reflexão. E diz o seguinte: foi no adeus, crucial arremate da partida, ao sangrar a chaga da dor e da saudade, que a alma dilacerada foi envolvida pela paz, bálsamo da espiritualidade. Ninguém é conduzido refém da própria sorte. Cada viajante é acolhido num abraço fraternal. E fica evidente que a morte é apenas passaporte para o sublime aprendizado que corrige todo o mal. Nada de reclamações ou de lamentos, mesmo que a partida nos pareça prematura. A existência humana não se mede no relógio do tempo, não é fruta que se colhe só madura. As provas e expiações ainda tão latentes, no espírito em processo de aprendizagem, só Deus, Pai onipotente e onipresente, conhece cada página com registro da viagem. Praticar o amor, a tolerância, a compreensão, a paciência e ver na jornada terrena a oportunidade primorosa de escrever no inacabado livro da existência o ímpar enredo de uma história primorosa. E assim se deixar conduzir com toda serenidade, propiciando descanso para o corpo já cansado e acordar no amanhã promissor da eternidade, refazendo cenas de um diário inacabado. É a roda viva do cristão já doutrinado que o livre-arbítrio nos permite experimentar, sabendo que os verbos a serem declinados são nascer, morrer, renascer e recomeçar. Meus irmãos, que Jesus, esse mestre, amigo de amor e de bondade, esteja sempre ao nosso lado, nos preparando para o momento da nossa partida e também quando tivermos que dar adeus a um ente querido que retorna na grande viagem. Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus.